Então estamos voltando aqui com os nossos vídeos, né? Estamos agora na segunda lei, vamos fazer as 7 leis de Hermes. A primeira já foi, o princípio do mentalismo, está lá como mente. Então vamos fazer um vídeo para cada lei, como eu já expliquei, né? Lembrando que o que faremos são livres observações acerca desta lei, né? Destas leis. Não tenho a ilusão de estar explicando as leis herméticas, até porque isso seria ridículo, uma vez que as palavras não são suficientes para descrever a verdade. Então o que estamos a fazer, né, vamos dizer assim, é um deliciar-se com uma fragrância, nos impregnando dela, até que ela se torne o nosso próprio exalar, né, mas de uma transpiração nova. Lembra que a gente sempre fala dessa mente nova, esse novo, esse presente. Por isso não se prenda no certo ou errado. Assim é certo, explicou certo, explicou errado. Não há certo ou errado quando se trata do eterno. Porque o eterno está fluindo, está vivo. É o que nós comentamos no vídeo passado. Lembra? Essa consciência está viva, esse ser consciência está vivo, transmutando o tempo todo, né? Quando se trata do eterno, então não há o certo como uma coisa fixa. Aprendi, acabou. Ele está vivo. Falamos muito isso no vídeo passado. Enfim, o princípio da correspondência. Essa segunda lei, né? Princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Acho que muita gente já conhece. Nós sempre falamos sobre isso. E na verdade, mesmo aqueles que não conhecem como uma lei hermética, mas também têm acesso a isso. Por exemplo, eu pergunto, né? O que está em cima como está embaixo. O que é esta coisa que é a mesma, tanto embaixo como em cima? Acho que algo permanece, né? Seria a vontade de Deus? O Dharma, como diz os indianos? A lei? Né? E aí, como eu disse, mesmo que não tenha aquele conhecimento do princípio hermético, como lei hermética, mas você usa, né? Lembra-se, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Entende? Essa vontade de Deus, a lei, né? E onde está essa lei? Já que nós colocamos lei, né, como essa coisa escrita em algum lugar, me veio essa lembrança aqui. Onde está escrita a lei de Deus? Essa, inclusive, é até uma pergunta, né, que está lá nos livros dos Espíritos, no livro de Allan Kardec, que os kardecistas espíritos conhecem muito, e eu também digo, se sou espírito ou não, o credo de quem está falando não importa, não é relevante a quem está ouvindo. O único credo relevante a quem está ouvindo é aquele em que você crê, né? E que na maioria das vezes nós nem sabemos qual é o nosso credo. Afirmamos muitas coisas, mas cremos mesmo naquilo que o meu dia a dia apresenta. Não é verdade? Inclusive esse livro, muito interessante, né? Eu até estava pensando em também fazer, né, algumas perguntas, já que ele é muito extenso, tirar algumas perguntas interessantes para a gente fazer também uns vídeos sobre eles. E aí, vamos, se alguém demonstrar o interesse, né? Então, essa pergunta eu achei interessante, né? Onde está escrita a lei de Deus, né? E a resposta dos espíritos, né, seria nas vossas consciências. Uma coisa interessante isso, né? Aí nós poderíamos acrescentar também uma pergunta. E onde está a nossa consciência? Onde está a nossa consciência? Estaria na consciência de Deus? Então vamos deixar sempre perguntas que eu acho interessante que vocês façam essa pergunta para você também. Não com aquela neurose, com aquele objetivo concreto de respondê-las hoje ou amanhã. Essa própria pergunta, lembra como nós já colocamos? Essa própria pergunta já causa, né, um amadurecimento nas vossas mentes. É uma coisa interessantíssima fazer essas observações e deixar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais natural. Deixar que a mente vá se adaptando a esta pergunta, vai se amadurecendo, vai se expandindo, né? Vamos voltar, né, ao princípio da correspondência. Pensemos na correspondência, né, nos planos existentes. Porém, seria esses planos fruto apenas das percepções, das consciências ainda em ilusão que habitam esses planos? Né? Então, são planos em que está a consciência, seres, né? E seria esses planos fruto apenas das percepções? Será que esses planos existem realmente? Ou está só na percepção desses seres? Porém, esses seres, se existem, tem que estar em algum lugar. Mas eu digo ilusões das percepções.
pois o que parece que não há divisão propriamente dita, né, de um plano para outro plano, como se tivesse uma parede no meio, sabe? É como se tudo estivesse em tudo, em um tempo só. Nós ouvimos muito falar isso por aí, né? Tudo em tudo. Então vamos pensar bem nisso. Há o plano dos átomos, com todos os subplanos, né, de suas subpartículas, que nem partículas são, né? Mas não vamos entrar neste emaranhado de átomos, que é uma coisa complexa, né? Vamos voltar ao nosso assunto. Voltar ou seguir adiante, já que o tempo no plano das partículas não se comporta como nós gostamos. Tipo, fluindo do passado para o futuro, com uma pequena pausa no presente. Nós adoramos isso, né? Parece que não é assim. Nesse plano, né, nesses planos. Mas enfim. Mas é em cima de todos os planos das moléculas, planos das células, planos dos tecidos, plano dos órgãos, plano dos corpos, onde você gosta de estar e chama o corpo de você, né? Nós sempre nos identificamos como o corpo. Pergunta, quem é você? Você vai explicar aquilo que é o seu corpo, aquilo que está no RG, no certidão de nascimento. É interessante isso, né? Nós temos que amadurecer um eu mais além do que só esse formato, só essa indumentária, né? Carnal, né? Dentro de um tempo presa, né? Nesse tempo e espaço, né? Outra coisa que eu não sei como vocês estão entendendo esses planos. Nós estamos usando muito essa coisa de plano, plano, e há sempre muitas palavras para descrever aquilo que não compreendemos. Mas se alguém preferir, ao invés de plano, pode usar dimensões, universos paralelos, mental, astral, sei lá. Acho que é tudo a mesma coisa. Ou subdivisão, né, dessa mesma coisa, que diga-se passagem, não sabemos o que é. Mas pense. No plano, no plano das suas células, você nem existe. Por exemplo, duvido que as células que compõem, né, aquilo que chamamos de intestino grosso, saibam que seja intestino. Porém, elas existem. E se existem, estão vivas. E a vida é para a célula assim como é para você. Vida é vida. Vida tem que ter vibração, tem que ter um campo de energia, tem que ter consciência. Então tudo está consciente. Vai ser até o tema da próxima lei, né, que é a vibração. Então é interessante nós pensarmos nisso. Preste bem atenção. Então elas nem compreendem do que se trata, a não ser que por lá esteja uma célula avatar, hermética, crística, búdica, né? Essa saberá do que se trata a correspondência. Assim como temos os nossos avatar por aqui, né? Aqueles que despertaram da ilusão. Entende? Será que nos planos das moléculas alguém ouviu falar em células? E o que dizer do plano dos átomos? Não entendi isso. Não responda sim ou não. Sim ou não não cabe aqui. Lembra-se do lago profundo, onde flutua o barco das palavras. Lembra, está lá no outro vídeo, né? Tal qual a célula que ignora o corpo de que faz parte, nós também não estaríamos ignorando o corpo do qual fazemos parte? Então você acha que galáxia é só galáxia, planeta é só planeta, mosquito da dengue só serve para transmitir dengue? Será isso mesmo? Curioso, talvez no plano dos pés não se sabe nada sobre as orelhas. E que no plano dos olhos ninguém viu você. É interessante essa questão. Qual a relação desta segunda lei com todas essas palavras que eu usei? Interessante pensar nisso. Então nós falamos muita coisa, não explicamos muito, às vezes fica parecendo confuso, mas a ideia é justamente essa, quebrar aquele paradigma em que as nossas mentes estão habituadas a pensar. Sempre segundo aquela bagagem que eu já acumulei de informação. Então, para entender essa questão do eterno, nós temos que realmente nos despir de todos esses conceitos e preconceitos, essas ideias formadas. Temos que nos deixar mergulhar nessas águas, como a gente sempre vem dizendo, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que nessa correspondência, como vai estar em todas as outras, pense bem, olha só, o mesmo em cima e embaixo. Não nos remete novamente à ideia do todo? Vocês perceberão que, em última análise, é disso que se trata
Não só essas leis, mas tudo que já foi escrito. Tudo trata-se desta unidade. Então você percebeu a relação dos planos? Né? Então que todos os órgãos e moléculas, toda essa questão do meu corpo, mas vamos dizer, cada fase está em um plano diferente, mas formando um corpo todo, formando aquilo que chama de eu. Mas você percebeu que esse eu é feito de muitas consciências, como nós colocamos, então Deus seria essa consciência que é formada de consciências fragmentadas? Você percebe que você é dessa mesma condição? A diferença é que você talvez não tenha criado essas consciências individuais. E o que parece é que esta consciência que nós chamamos Deus é a consciência, né, que dá consciência a esses fragmentos. Mas então vamos deixar nossa mente realmente muito tranquilas. Deixa fluir todas essas sinapses que vão sendo obrigadas a aparecer, já que não estamos mais caminhando no terreno do conhecido, né, do previsível. Então vamos nos deixar impregnar com essa essência, né, com essa fragrância de uma verdade, do maravilhoso, do fantástico sim, do absurdo, por que não? Mas também da verdade. Né? Então até a próxima terceira lei.